E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um resumão de jogo para você. Dessa vez do game Legends of All Stars, um Hero Collector extra oficial com diversos personagens de diferentes animes e games, na linha do Hyperspace Wars que eu trouxe há algum tempo aí no canal. Com a diferença que esse jogo agora é na vertical, então tem para todos os gostos. Ainda nesse vídeo falaremos do gameplay, modos de jogo, faremos summon juntos e claro, mostraremos personagens que estão disponíveis aí no jogo. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí qual personagem você gostaria que tivesse. Depois disso, bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Beleza galera, começando aqui pela interface de entrada, é basicamente só a Albedo de fundo, é uma ótima personagem, mas é basicamente só ela, com uma animaçãozinha tal e uma música genérica. Podia ser bem melhor, em geral, isso não costuma ser um bom sinal. Mas bora clicar para começar. De cara, o jogo te dá a opção de pular o tutorial se você já tiver algum personagem em algum outro server, o que é muito bom. Ah, e por sinal fica claro que você pode criar contas em servers diferentes, que não tem nenhum problema. Não tem perigo de você perder uma das contas. Mas para mostrar para vocês, eu optei por deixar o tutorial. E é assim, bem rápido, menos de 5 minutos, que mostra o gameplay, como criar times, onde ir para fazer o summon, como evoluir os personagens, criar equipamento, por aí vai. Mostra também que a cada 10 níveis de conta, você vai conseguir fazer 3 draws de 10, né? 3 pulls de 10, com um 5 estrelas garantido. Isso nesse jogo assim é top demais. No meu caso, eu vou pegar a que vale mais a pena aqui, que é a Rei. Aí quando acaba o tutorial, o jogo te solta. É só começar a clicar em tudo que brilha, tudo que tem bolinha vermelha. E aí, as coisas mais interessantes que você vai encontrar, que vale a pena eu mencionar aqui, são o evento de login, tá? O evento de login diário, que dá personagens como o Levi, por exemplo. O fato também de que você já ganha VIP free, tá? Então de cara você já vai para VIP 1 sem gastar nada, mostrando aí que você consegue sim subir VIP nesse jogo sem gastar dinheiro. E, claro, ponto super positivo. O carnaval de 7 dias, em que você tem que completar missões para pegar várias recompensas, inclusive um personagem que é muito legal, que é o Saitama, do One Punch Man. E outro ponto positivo aqui é que você não precisa concluir as tarefas todas em um dia. Não é aquele tipo de jogo que tarefas no dia 1 tem que ser completadas no dia 1, no dia 2, dia 2, assim por diante. Não, contanto que você consiga completar as tarefas de alguma maneira, em qualquer um dos dias, já conta, tá? E também tem a introdução a alguns sistemas de jogo diferentes, à medida que você vai subindo a conta. Aí vão aparecer umas mensagens como se fosse uma sequência de tutorial para te explicar cada um dos sistemas ou modos que vão abrindo, como o sistema de artefatos do protagonista, por exemplo. E é esse basicamente o gameplay do jogo, na real. É o típico idle, onde você vai seguindo, clicando em tudo, farmando materiais, pegando personagens novos, montando seu time. E à medida que você vai evoluindo, seguindo as indicações e tudo, você vai experimentando os diversos modos de jogo, como o disparo de personagens, modo desafio, modo de coleta de recursos, vários recursos de Gold, XP, Cristal e tudo mais, além de outros sistemas, como o de evolução de personagens, de equipamentos, evolução de skill, crafting, né? Você pode fazer o seu próprio artefato e também outros materiais do jogo. Das lojinhas, você vai abrindo as lojinhas, vendo os itens e tal, você pode dar refresh, tem muita coisa legal nessas lojinhas que você pode conseguir free ou então gastando muito pouco, diamante, né, não dinheiro, diamante, entre outros. A coisa mais legal é que você pode fazer as coisas simultaneamente, ou seja, atacar, seguir na história, coletar recompensa, farmar os materiais, os equipamentos, fazer crafting, reequipar,
até trocar a gente do time no meio do caminho dava vazio. Os gráficos do jogo não são assim nada demais, mas os personagens em versão Chibi são bem bonitinhos e alguns ults, como o do Saitama, por exemplo, são bem feitos e tem relação direta com os animes. Infelizmente, não tem cutscene, né, e não tem muita cena dos animes em si. E é um ponto negativo se comparado, por exemplo, com o Hyperspace Wars que eu trouxe aí e mencionei na introdução. Mas além desses efeitos, também tem os efeitos de ação dos artefatos do protagonista, que eu também mencionei, esses sim sendo bem bonitos. E em relação ao endgame, o jogo conta com um sistema de guilda, boss de mundo e principalmente o modo PVP. Então, falando em modo PVP, mais precisamente o modo Arena, lá onde você vai poder testar seu time com seus personagens favoritos contra os times dos outros players. O sistema de batalha segue o estilo Idol, incluindo o artefato do protagonista, que você pode mudar, tem até a Zangetsu, você pode colocar como teu artefato. Tem o Sagitário, o arco do Sagitário, tem uns bem legais. Só que, como eu disse, segue sendo Idol, mas ainda assim é legal. É legal que tem no jogo também. E dá um sentido a mais pro game, além de você colecionar só os personagens. Mas claro, falando dos personagens, eles são o ponto central ainda desse game, né? Basicamente, colecionar esses personagens e ir montando um time irado com eles. Então, bora mostrar alguns dos personagens disponíveis. Aproveitando para mostrar também outro modo que eu adoro, vocês sabem disso, que é o modo galeria. E esse tá particularmente bem feito. Então assim, de cara dá pra você ver que são muitos personagens, que precisaria de um vídeo novo só pra mostrar todos, o que é um bom sinal. Tem personagem de King of Fighters, Omegami-sama, quem lembra desse aí? Deixa aí nos comentários. Jujutsu Kaisen, Evangelion, Cavaleiros, World of Warcraft, Bleach, Street Fighter, até Shurato. Esse também, quem que lembra? Mahotsu Kaitai, quem lembra desse aí? E God of War, ou seja, você pode pôr o Arthas com o Kratos e, sei lá, o Gojo. Sei lá, olha que da hora. Realmente dá, assim, pra montar muito time diferente, não dá pra mostrar todos os personagens aqui, né? Não tem jeito. Mas eles são separados por raridade, número de estrela, por tipo, ataque, defesa, suporte, tanque, esse tipo de coisa, por cores, por vocação, como guerreiro, mago, curador, tudo mais. E alguns deles ainda têm um papel de personagem central, chamado aqui no jogo de Core. Seria algo como um capitão de time. Por exemplo, um personagem que buffa a quantidade de cura que o time recebe, para você poder fazer um time de cura. Ou um personagem que aumenta o dano para os inimigos que estejam sangrando, assim você pode fazer um time de sangramento. Ou você aumenta a chance de controlar os adversários, então você pode fazer um time de controle. Claro que você pode fazer um mix de controle com sangramento, com cura, enfim, dá pra você usar mais de um protagonista no time e assim por diante, né? Isso pra mim, cara, é bem legal e é surpreendente para um jogo desse tipo ter esse nível de profundidade. Ponto, claro, super positivo. Então bora fazer um summons e ver aí quais desses personagens eu consigo pegar no gacha. Bora pra fazer meu veredito. E é isso aí, galera. Esse foi meu resumo do jogo Legends of All Stars. Eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser dar uma chance. E realmente me diverti por umas boas semanas com esse game. Uma vez que a coisa pegou no breu, cara, você nem vê o tempo passar. Além do fato que eu me diverti sem gastar um centavo, porque o jogo realmente te ajuda em questão de VIP e dando muito diamante. É só ter paciência. E paciência é um ponto realmente central, porque você não vai conseguir todos os personagens de cara, são muitos personagens, você precisa evoluir bastante a conta, mas se você ir na manha, como eu falei, tendo paciência, você vai conseguir os personagens e você vai acabar pegando tanto personagem que, cara, você vai ter que até descartar alguns. Ah, sim. Por sinal, isso foi o que eu
menos gostei, o que mais me frustrou com relação a esse game. Na verdade, não só esse game, mas qualquer Hero Collector, tá? Porque a ideia é colecionar, né? Então, se a ideia é colecionar, por que que o jogo me obriga a abrir espaço para continuar colecionando? É chato demais ter que descartar personagem. E realmente, como eu falei, com paciência você vai conseguir muito personagem. Então, é chato. Começa a ficar chato. Mas, como eu tava dizendo, fora isso, é super divertido. E ainda estão colocando personagens novos aqui. Quando eu joguei esse tempo aí pra trazer pra vocês, na minha conta principal, por exemplo, não tinha o Gojo, não tinha, tava saindo o Orochi. Então assim, eu já quero jogar essa nova conta só pra pegar esses personagens e colocar no time. Mas, e você? Curtiu o game? Ficou com vontade de pegar qual personagem? Deixa aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdo de game mobile. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. ゲームは得意じゃないけど、まずはアカウントをロックインしよう。